A paz de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo estejam nos vossos corações. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, por gentileza, é só clicar aí abaixo e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Todo vídeo que subir na plataforma digital, a plataforma lhe enviará uma notificação de todo vídeo subido da plataforma digital. Hoje, 1º de janeiro de 2025, eu estava gravando um vídeo aqui e tive que interromper, porque um moço, veio aqui um moço pedindo socorro, pedindo que queria que orasse por ele. Aí tive que interromper o vídeo e agora estou fazendo este vídeo agora. Peguei o endereço do moço, e vou fazer uma visita dele lá para expor a ele o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. As almas estão em desespero, querendo conhecer a Cristo Jesus. Irmãos, nós hoje vamos, desejo também um feliz ano novo para todos nossos irmãos, os inscritos do grupo, os inscritos do canal e todos os nossos irmãos. Fale da onde você está me assistindo e onde o canal está te alcançando. Nós vamos fazer um vídeo, hoje aqui um vídeo diferente, irmãos. Nós vamos falar hoje de Romanos 8, do verso 31 em diante, que esse texto é usado na congregação para pregação triunfalista, pregação de mudança de cativeiro, dizendo que Deus vai mudar o cativeiro, que vai pôr os inimigos debaixo dos pés, o papel que estava embaixo, Deus vai colocar em cima. São jargões pregados, triunfalíssimos, nos púlpitos, nos cultos. Agora, será, irmãos, que Romanos capítulo 8, verso 31, fala desse triunfalismo, fala desta mudança de cativeiro, fala que Deus vai pôr os inimigos debaixo dos pés. Pregações são tipo horóscopo, O povo tem uma superstição que se passar a noite orando, de 2024 para 2025, a sua vida material vai mudar. Deus vai pôr os inimigos debaixo dos pés, vai ter um cântico de vitória. Mas será que isso é verdade? Tem uma diferença do ano 31 de dezembro ao dia 1º, igual aos outros dias, irmãos. Muitos têm essa prática, essa tendência, se orar o dia 31 de dezembro, ficar em oração, sua vida material vai mudar, sua vida emocional vai mudar. Eu não estou dizendo que Deus não faz, irmão, que Deus não promove impacto. Não é isso que eu quero dizer aqui. O que eu quero dizer aqui é sobre pregações vazias, que tem feito muitos ficar frustrados,
ficar decepcionado com os cultos, nesses estilos de pregação. É isso que eu estou falando. São pregações que não levam ninguém a lugar nenhum, porque não tem um alinhamento com a Escritura. São pregações que não emanam dos ensinos apostólicos. Entendeu? Esta carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos tinha vários objetivos. Um dos objetivos é porque Paulo estava, quando escreveu essa carta de Éfeso, estava vindo para Jerusalém, tinha ficado ali, aquela região da Ásia Menor, mais de 18 anos, e ele tinha um propósito de vir para a Espanha. É isso que fala lá no capítulo 15. E também a igreja de Roma não conhecia o apóstolo Paulo, só conhecia ele por nome. Entendeu? Então tinha um grupo de ativistas judeus em Roma que questionavam o apóstolo Paulo. Falava que ele era um falso apóstolo, porque não era do colégio apostólico, não era dos 12, e outros falavam que o apóstolo Paulo pregava contra as instituições, quebrantava a lei, falava que a lei não tinha mais valor no Novo Testamento. Então, por isso que a carta aos Romanos é uma verdadeira tese, é uma verdadeira dissertação teológica. Por isso que ele aborda o Evangelho de uma forma profunda, né? De uma forma grandiosa, gigantesca, essa carta aos Romanos. Então não foi ele que plantou a igreja em Roma. Então ele tinha um desafio, porque ele queria ir para Roma, porque ele tinha um objetivo na Espanha, e ele queria que a igreja de Roma ajudasse ele financeiramente para ele entrar na Espanha. Então, esse daqui é um dos objetivos. E aí do capítulo 1, capítulo 1, irmãos, ele começa a abordar sobre os gentios. Capítulo 1, primeiro, ele se apresenta como um apóstolo. E aí depois ele vai falar da sua epístola, a justificação pela fé, que é o título central da carta, a justificação pela fé. Do verso 18 ao 31, ele vai falar da depravação dos gentios. Capítulo 2, ele fala que tanto os gentios como os judeus são pecadores. O 3, ele vai falar que todos estão debaixo do pecado e todos carecem da misericórdia de Deus. O capítulo 3, do verso 9, ele vai falar que todos os homens pecaram, que não há ninguém que busque a Deus, todos se desviaram. O 3 e o 21, aí ele vai entrar na parte da justificação pela fé. 4, ele vai falar de Abraão e Davi, que foi
justificado pela fé. Dois exemplos que o apóstolo Paulo retrata, né, do Velho Testamento. Capítulo 5 fala da justificação pela fé. Do 6 ele vai falar da santificação. Do 7 ele vai falar o homem, a natureza pecaminosa do homem. No 8, a nova vida em Cristo. E agora, irmãos, do 8, do 18 até ao 39, né, ele vai abordar sobre a eleição de Deus. Ele vai falar como que Deus elegeu o homem para a vida eterna. Aí ele vai falar que é os que Deus conheceu, eles predestinou, que predestinou, chamou, o que chamou, justificou, e o que justificou, o glorificou. Ele vai mostrar o processo da salvação, tudo colocado no passado. Aí agora, no verso 31, ele vai falar desse cântico de vitória. Aí é o assunto que nós vamos abordar hoje aqui. Será que Romanos 8:31 fala de mudança de cativeiro? É esse o assunto que vai estar aí embaixo do vídeo. Então vamos, Romanos, do 31 até ao 39. Abra aí a sua Bíblia e nós vamos aqui. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós os entregou. Porventura, não nos dará com ele graciosamente todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica? Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes que ressuscitou, o qual está à direita de Deus também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, não nos poderá separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, vamos entender aqui, irmão. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, entendemos aqui a linguagem apostólica. Muitos querem entender, dizer que nós não vamos ter inimigo, que nós não vamos ter oposição. É isso que o texto está querendo dizer? De maneira nenhuma, irmão. Esta expressão, que diremos a vida? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O que está querendo dizer aqui, irmão? Que nós andar com Cristo
não se compara com as adversidades. Aqui o texto não está querendo dizer que nós não vamos ter problema, que nós não vamos ter adversário. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Será que ele está dizendo que nós não vamos ter ninguém contra nós? Não é esse, irmão. Não é esse o sentido do apóstolo Paulo, não é esse o sentido que emana do texto. O sentido que emana do texto, Paulo está querendo dizer assim, que Cristo está com nós, não se compara com as perseguições, não se compara com o que passamos na terra. É isso o que ele está querendo dizer. Então, irmãos, aquele que não, nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes por todos nós os entregou, por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? O que está querendo dizer aqui é como Cristo não foi poupado, nós também não seremos poupados, irmão. Porque o Cristo falou, o que fizeram com o mestre, isso farão também com seus discípulos. E o que é que o Senhor falou? Falou lá, que um homem falou, mestre, aonde tu for eu te seguirei. O que ele disse? As raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Querendo dizer, andar comigo, você vai ter que enfrentar um grande desafio, vai ter que abrir mão de muita coisa, você vai ter que abrir mão. Então, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como nos não dará com ele todas as coisas? Então, como Cristo não foi poupado, nós também não seremos poupados. Veja bem, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu. Antes, quem ressuscitou, que está à direita do Pai, intercede por nós. Quem os condenará? Será que o texto está dizendo que nós não vamos ser condenados? Não, irmão. Não. Esse texto que escreveu lá de Éfeso, qual era o pano de fundo do que estava acontecendo? O pano de fundo era a perseguição de Roma. Os maridos estavam sendo levados para ser julgados. E sabe qual é a notícia que as esposas recebiam? É que os maridos tinham sido queimados vivos, outros tinham sido crucificados, outros tinham sido mortos. Era isso. Quando Paulo diz, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, ele não está dizendo que os crentes iam ser livres dos tribunais de Roma. Não, irmão, ele estava sendo morto, as mulheres estavam sendo pego, mãe de família, amarrada em postes, cobria ela de cera e queimava, ela estava sendo queimada viva, para alumiar o caminho dos nobres que voltavam para casa. Então, é este o contexto
irmão, deste cântico de vitória. Mas porque ele fala, quem nos condenará? O que ele está falando aqui, irmão, é que a justiça de Deus está acima de tudo. Um dia vai ter a punição. Vai ter a punição de Deus, que ele está mostrando aqui, irmão, que Deus é um juiz justo. Tudo que ele está passando ali vai ter uma retribuição. Mas o contexto aqui, irmão, não é um contexto de triunfalismo, não é um contexto de virar o cativeiro, irmão, mas é um contexto de dor, irmão. É um contexto de lágrima, mesmo sendo perseguido, mesmo sendo derrotado diante dos homens. Os crentes caminham inabalável. Não é a circunstância da vida, não é o que acontece na vida que vai destruir a fé. Aqui Paulo está mostrando a segurança do salvo, a segurança dos salvos em meio ao sofrimento. Aqui, irmão, é um tempo de sofrimento. É essa palavra que Deus traz para nós aqui, 1º de janeiro, tempo de sofrimento. E o que foi que Cristo mostrou lá? No sermão profético. Princípios de dor. Qual é o contexto ali? O contexto ali é de uma grávida, irmão. Uma grávida. É a tipologia de uma grávida. Das dores de parto. Então, vem o 1º mês, vem o 2º mês, 3º mês, 4º. A dor da mulher, ela vai aumentando. Sua barriga vai crescendo. Até quando chega a hora do nascimento. Então, Cristo mostra que cada vez mais, quando vai chegando perto do fim, as coisas vão ficando complicadas. A guerra vai aumentando, irmão. A guerra vai aumentando. A aflição vai aumentando. Mas o que é? Qual é a esperança que nós temos por este ano de 2025? Como está lá, Provérbios 4:18. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, irmão, a nossa esperança, a esperança cristã, ela está em Cristo. Então muitos vai na igreja como alguém vai diante de um mágico, de um adivinho, para saber sua vida material, a sua vida amorosa, sua vida conjugal, da sua empresa, né? Então, traz Cristo para o sucesso do negócio financeiro. Mas quando nós vamos para a Bíblia, a vida do cristão, irmão, ela sempre foi debaixo de sofrimento. Então, irmão, você que anda atrás de um triunfo financeiro, material, você vai ter uma decepção comigo, você vai ter uma decepção com o que eu estou passando aqui, irmão. Muitos usam esse texto para provocar emocionalismo, sentimentalismo na igreja, pôr a igreja para gritar, né, para pular, para sapatear, só que não tem nada a ver com esse texto. Esse texto, ele foi escrito em tempo de sofrimento, irmão.
em tempo de dor, em tempo de luta, em tempo de aflição. Aqui, parecia que quando as irmãs ouviam Paulo falando, parecia que ele não tinha o senso do que estava falando, né? Os esposos estavam indo para ser julgados, quando recebia a notícia que eles tinham sido queimados vivos, outros tinham sido crucificados, outros tinham sido jogados na arena. E Paulo falando assim, quem os condenará? É Cristo quem morreu? Só que o sentido aqui, irmão, não era o sentido que ele estava sendo livrado lá, era que eles tinham sido mortos, irmão. Tinha sido morto. Que Paulo está querendo dizer que os condenará, ele está falando dizer que a justiça divina está além, irmão. Deus está vendo tudo. E Deus vai trazer punição. Embora eles morreram, mas o que ele está dizendo é que a justiça de cima está acima de toda injustiça. Entendeu? Agora eu gosto do verso 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Irmão, ser mais do que vencedores aqui não significa aquele que venceu todas as lutas. Não significa aquele que foi vitorioso em tudo. Ser mais do que vencedores significa aquele que foi além das suas forças. Aquele que foi além da sua guerra. Isso significa ser mais do que vencedor. Ser vencedor no meio da aflição, ser vencedor no meio do combate, no meio da guerra, no meio da luta. Então, aí o apóstolo vai falar, né? Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente e do porvir, nem os poderes, nenhuma outra criatura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura não nos pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então ele está falando, nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem os anjos, nem as potestades não nos podem separar de Cristo Jesus. Aqui, irmão, é uma palavra de esperança, é uma palavra de segurança para você que está no meio da aflição, que está no meio da guerra. Irmão, o Evangelho é dor, sofrimento, é desprezo, é luta. A vida, a igreja sempre viveu no meio dos conflitos, no meio da guerra. Agora, porque tudo isso faz parte, irmão, do propósito de Deus. Tudo isso que a igreja passou no passado e que hoje estamos trazendo aqui esta pregação cristocêntrica que emana das Sagradas Escrituras, uma palavra de segurança, de esperança. Irmão, os sofrimentos, eles fazem parte da didática de Deus na vida dos cristãos, na vida dos seguidores. Irmão, se vocês lerem 11 de Hebreus, só para os irmãos verem aqui, ó, 11 de Hebreus, do verso 35, só para os irmãos verem aqui, ó. Olha aqui, ó. 11 de Hebreus.
onze de Hebreus, o verso 35, 34, 33, os quais, por meio da fé, subjugaram o reino, praticaram justiça, tiveram promessas, fecharam a boca do leão, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio da espada, da fraqueza tiraram força, mulheres, pela ressurreição, os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu livramento para obter uma melhor ressurreição, outros, por sua vez, passaram por prova de escárnio, açoite, algema, prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, andaram perseguidos, vestidos de pele de ovelha, de cravas, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais os mundos não era digno. Só para os irmãos verem, sofrimento pela fé, morreram, foram torturados, cerrados pelo meio, vestidos de pele de ovelha. Você sabe o que significava isso? Vestido de peles? Era porque o romano matava os animais, irmão, tirava o seu couro ainda ensanguentado, vestia os cristãos para os cães bravos, seguia ele pelo aquele cheiro de sangue, e aí mordia os cristãos até matá-lo. Isso é o cristianismo, irmão. Não é esse cristianismo de Papai Noel que tem aí não, irmão. Cristianismo verdadeiro, genuíno, é esse daqui. E Paulo fala aqui em 8 Romanos, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem espada nos poderá separar do amor de Cristo Jesus. É um triunfo, mas no meio do sofrimento. É um triunfo no meio da aflição, no meio da guerra. Então, irmão, é isso que Deus traz aqui para nossos amados irmãos. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.